Supõe que é dado o seguinte sistema de EDOs. Tá? x1' igual a 3x1 menos 3x2 menos 4x3. x2' é 3x2 mais 5x3 e x3' é menos x3. Com essas condições iniciais aí. Vamos explicitar quem é a solução utilizando a forma de Jordan, tá? Então, o passo 1 é achar a base de Jordan, né? Porque com ela é que a gente consegue exprimir a exponencial como esse produto aqui, né? Então, a gente precisa da base de Jordan. Então, para isso, a gente primeiro escreve o sistema de EDO em forma matricial, que é a seguinte, ó. Você pode colocar x1', x2', x3' igual. Aí quem é a matriz, né? A matriz é 3 menos 3 menos 4. Aqui na segunda linha não tem x1, né? Então é 0. Aqui 3 e aqui 5. Na terceira não tem x1 nem x2, então é 0, 0, menos 1. E aqui x1, x2, x3. E a condição inicial é x1 de 0, x2 de 0, x3 de 0, igual a matriz coluna 1, menos 1, 2. Chamando essa matriz aqui de A e essa daqui de X, você tem que isso aí é um PVI, né, do tipo x' igual a AX, e aqui x de 0 igual a, por exemplo, x0, que é essa matriz aqui, né? Então, você já começa sabendo que a solução é x de t igual a e elevado a t x0. Então, a solução é essa. Agora, a questão é achar quem é essa exponencial, né? Porque quando a gente achar, aí a gente consegue exprimir direitinho quem é a cara da solução. Então, vamos fazer o procedimento, né? Achar a base de Jordan, porque daí a gente acha aquelas matrizes M, né, que aparecem na construção anterior. Aí aqui está o procedimento da aula passada, né, para você poder encontrar a base de Jordan, consequentemente a matriz de semelhança, né? Você descobre os autovalores, nesse caso a matriz tem ordem 3×3, e aí você calcula esses números n menos μi, onde μi é a multiplicidade algébrica de cada autovalor. Daí você calcula o posto das matrizes A menos lambda-i elevado às potências, né, de modo que você tenha posto, né, de A menos lambda-i exatamente o valor n menos μi, e daí você calcula depois esses valores ρk, né, onde k vai variar desde 1 até mi, onde mi é a menor potência que faz o posto dessas matrizes A menos lambda-i ser igual a n menos μi. Tá? Então vamos fazer isso aí para poder encontrar a base de Jordan. Primeira coisa, achando os autovalores, né, você faz 0 igual ao determinante da matriz, né, da matriz A, menos lambda da identidade. Então fica 3 menos lambda, menos 3, menos 4, 0, 3 menos lambda, 5, 0, 0, menos 1. Aí como a matriz é triangular superior, né, o resultado desse determinante é só o produto da diagonal. Então é 3 menos lambda ao quadrado, menos 1 menos lambda. Então aí nós temos dois autovalores, né? Nós temos lambda 1 igual a 3 e nós temos lambda 2 igual a menos 1. Para lambda igual a 3 nós temos mu1, que é a multiplicidade algébrica. Como ele se repete duas vezes, né? Então mu1 é igual a 2. E para lambda 2 a gente tem que a multiplicidade algébrica, mu2, é exatamente 1. Pronto, então com isso a gente faz separadamente, né, aquele processo para cada autovalor. Daí, para lambda 1, que é igual a 3, a gente faz n menos mu1, que seria no caso 3 menos 2, que é igual a 1. E o que é que nós queremos? Nós queremos achar um número m1, tal que o posto, né, da matriz A menos 3i elevado a m1 seja igual a 1. Então aí eu vou utilizar uma calculadora para a gente não perder tanto tempo. Aqui eu coloco a nossa matriz e aí eu vou elevando as potências, né? No caso vai ser A menos 3 vezes a identidade. E aí a gente vai testando as potências. Potência 1, né?
deu essa matriz, aí vamos olhar o posto. A gente insere aqui na B, pega o posto. O posto deu 2, né? A gente quer que o posto dê 1. Então a gente eleva ao quadrado, deu essa matriz, insere aqui na B, tira o posto, e aí, ó, posto 1. Então esse MI ele tem que ser igual a 2, né? Então fazendo as continhas, né, a gente obteve que M1, nesse caso, né, é igual a 2. E aí, ó, aqui no item 3, como M1 é igual a 2, nós só vamos calcular ρ1 e ρ2, né? Que nesse caso é posto de A elevado a K menos 1, menos posto de A menos lambda I elevado a K. Então, ó, a gente calcula ρ1 e ρ2, por definição de cada um deles, né? É o posto de A elevado a, nesse caso, 1 menos 1, que é A menos lambda I elevado a 0, que é exatamente o posto da identidade, menos o posto de A menos 3i. E aqui na de baixo é o posto de A menos 3i menos o posto de A menos 3i elevado ao quadrado. Nesse de cima, o posto da identidade é 3 e o posto de A menos 3i, a gente fez a continha aqui, a gente viu que deu 2, né? Foi o primeiro teste que a gente fez, ó. O posto deu 2. Então, 3 menos 2, que é igual a 1. E aqui, posto de A menos 3i, isso é 2. Aí, o posto de A menos 3i ao quadrado deu 1, né? Que é exatamente quando a gente colocou o nosso M1, que é igual a 2. Então, aqui dá 1. E aí, a gente lembra do significado, né, de cada um desses elementos aí. Esses ρk, eles significam o número de autovetores generalizados de grau K, né, que irão aparecer na base de Jordan. Então, aqui a gente vai ter um autovetor generalizado de grau 1. E com esse valor de baixo, a gente vai ter um autovetor generalizado de grau 2. Aí, beleza. Isso aí a gente fez para lambda 1 igual a 3. Para lambda 2 igual a menos 1, não tem muito o que fazer não, tá? Aqui, ó, para lambda 2 igual a menos 1. Se você for fazer todo esse processo que eu fiz, ó, seria, como é que seria? Seria n menos mu2, n é 3, o mu2 é 1. Então, 3 menos é igual a 2, você teria n menos mu2 igual a 2. E aí nós queremos achar um m2, tal que quando você faz o posto de A, nesse caso nosso lambda deu menos 1, né? Então, seria A mais a identidade, porque seria A menos 1 vezes a identidade, elevado a M1, que isso dê exatamente 2. Mas aí, ó, quando a gente faz a continha aqui, a gente vai observar que M1 na verdade é 1, né? Bota aqui, ó, só A mais a identidade. Quando você insere na B e tira o posto, isso aí, ó, já tem posto 2. A potência é 1. Então, você descobre... Ah, perdão, aqui é M2, tá? Aqui é tudo 2. Então, você descobre que M2 é igual a 1. E daí, para esse caso, você só vai ter o ρ1, né? Que seria exatamente o posto da identidade menos o posto de A mais a identidade, que é exatamente 3 menos 2, que é igual a 1. Então, aí, para esse caso, você só tem um autovetor generalizado de grau 1. Mas lembra que quando a gente está falando de autovetor generalizado de grau 1, são os autovetores comuns, né? Então, aqui para lambda 2, basta a gente achar um autovetor, né? A gente calcula o autoespaço do jeito que a gente aprende em diagonalização e aí descobre um autovetor, né? Então, vamos fazer logo para lambda 2 igual a menos 1. O que é que a gente tem que calcular, né? A gente tem que calcular o kernel de A mais a identidade. Então, a gente tem que resolver, né? A gente tem que resolver A mais a identidade, x igual a 0, né? Aqui onde tudo está significando matriz, tá? Só que aí a gente pega a matriz de A mais a identidade, a gente coloca ela na forma triangular, tá? A mais a identidade está aqui, a gente insere na B, pega a forma triangular e a gente descobre, né? 4 menos 3 menos 4, 0, 4, 5, 0, 0, 0, x, y, z igual a 0, 0, 0. Aí, resolvendo aí esse sistema, na linha 2 você fica com 4y
mais 5z igual a 0, que é a mesma coisa que y é igual a menos 5z sobre 4. Aí na linha 1 você vai ter 4x menos 3y, só que no lugar do y eu já coloco 5z, né, para a gente descobrir quem é x. 5z sobre 4. Aí aqui menos 4z, né, mas eu já posso botar assim, ó, menos 16 sobre 4z, isso dando 0. Só que aí menos 3 com menos 5, nesse caso dá 15 positivo. 15 menos 16, menos 1. Passando para o outro lado, você fica com 4x igual a z sobre 4. Então, dividindo, você vai obter que x é igual a z sobre 16. Aí você pode pegar, por exemplo, x igual a 1. Quando x igual a 1, isso obriga a z ser igual a 16. Mas, olhando para essa equação, isso vai obrigar que y é igual a menos 20. Então, aqui a gente pode pegar, associado a lambda 2, a gente pode pegar um vetor, digamos, w2, que é 1 menos 20, 16. Então, aí já está escolhido para o nosso segundo alto valor. Agora, para esse primeiro aqui, né, para esse de verde, o lambda 1 igual a 3, a gente vai ter um alto vetor generalizado de grau 2, né? Então, aí a gente calcula a cadeia para ele. Então, para o nosso lambda 1 igual a 3, calculo a cadeia de Jordan. Lembrando como é que você faz, né? Está aqui a definição. No caso, a cadeia gerada por um alto vetor generalizado de grau m é você ir diminuindo, né? Você pega e o seu alto vetor generalizado de grau m-1 será você aplicar a, nesse caso o alto valor é 3, né? A-3 identidade, no alto vetor generalizado de grau m. E esse de grau m, que seria de grau 2, para você encontrar, você faz a menos 3i ao quadrado, aplicado em xm igual a 0, e você quer descobrir um xm de modo que nesse quadrado, né, quando você aplica ele, dá 0, só que quando você faz em a menos lambda i elevado a m-1, ele dá diferente de 0. Então, o que é que nós queremos? Quero um x2 tal que a menos 3i elevado ao quadrado em x2, isso aqui é igual a 0, só que quando você faz a menos 3i elevado a 2 menos 1, né, que é a menos 3i aplicado nesse x2, isso é diferente de 0. Então, para isso, ó, a gente precisa conhecer o kernel de a menos 3i ao quadrado, né? Então, ó, o kernel de a menos 3i ao quadrado, né, a gente tem que pegar a menos 3i ao quadrado, né, a gente dá um igual para a gente ver o que é, que a gente vai precisar reduzir, né? Insere lá na B, pega a forma triangular, e a gente vê que é apenas essa matriz aqui, né? Isso aí é o conjunto, né, onde tem essa matriz, que já está na forma triangular, yz igual a 0, 0, 0. Só que aí x e y fica como variáveis livres, né? Apenas o z que é obrigado a ser 0. Então, isso aí é o conjunto dos x, y, 0, onde x e y são números reais. Então, a gente pode pegar x igual a y igual a 1, né? E aí a gente obtém um elemento exemplificativo aqui desse kernel, né? A gente pode pegar, por exemplo, x2 igual a 1. Mas ainda não terminou, né? Para ver se esse elemento funciona, a gente tem que fazer a menos 3i multiplicado por ele e ver que dá diferente de 0. Vamos testar, tá? Então, ó, a menos 3i em x2, a menos 3i, né? Vamos olhar o que é. Essa matrizinha aqui é 0, menos 3, menos 4, 0, 0, 5, 0, 0, menos 4, aplicado em 1, 1, 0. Fazendo, ó, linha por coluna, você vê que já começa aqui, ó, com um menos 3. Linha por coluna, esses outros dois dão 0. Mas o que importa é que é diferente de 0, né? Então, significa que realmente o x2 que eu defini como estando lá no kernel de a menos 3i ao quadrado é alto vetor generalizado de grau 2. Então, a gente pode pegar realmente ele. E aí a gente faz a cadeia, né? Fazendo a cadeia, a gente descobre quem é x1. x1, isso é a menos 3 identidade aplicada em x2, né? Que é o de cima, né? Menos 3, 0, 0. Então, esse aqui é o nosso alto vetor generalizado de grau 1. E aí a gente monta a matriz M, né, que aparece
lá na teoria, né? A matriz de semelhança de Jordan, né? Nesse caso, ó, lembra apenas de uma observaçãozinha que eu fiz, né? Que quando você colocar os autovetores generalizados que você achou em cadeia, você coloca na ordem, né? De x1 para frente. Então aqui a gente pode colocar primeiro esse autovetor comum, né, que a gente achou associado a lambda 2 igual a menos 1. A gente pode começar com ele sem problema. Então aqui a matriz é 1, menos 20, 16. E aí eu coloco em ordem os autovetores generalizados associados ao outro autovalor, que é menos 3, 0, 0, 1, 1, 0, né? Então eu afirmo para vocês, a gente vai verificar na calculadora, que m-1 AM igual a forma de Jordan de A. Vamos verificar aqui só para vocês se convencerem de que realmente esse processo funciona. Então aqui eu vou colocar a matriz que a gente acabou de obter, tá? Essa matriz C aqui ela está representando M e a gente faz a operação aqui, ó. M-1, que nesse caso vai ser C a menos 1, A, C. Então quando a gente dá um igualzinho aqui, ó, veja que maravilha. Conseguimos aqui a forma de Jordan, que é essa daqui, ó. Então veja que tá, ó, na forma de Jordan, bonitinho, com os elementos uns acima da diagonal. E aqui a gente tem, ó, o bloco 1 por 1 formado por menos e o bloco 2 por 2 formado pelo outro autovalor, que é o autovalor 3, né? E aqui eu aproveito para deixar já escrito também quem é a matriz M-1. Aí beleza, o procedimento até agora a gente mexeu com forma de Jordan. De agora em diante vamos realmente explicitar quem é a solução da EDO. Como eu falei aqui no começo, o problema está em explicar quem é essa matriz exponencial de AT. Agora eu vou mostrar como é que você consegue explicitamente ela, tá? Então vamos lá, ó. Aqui seria o passo 2, descobrindo E elevado a AT. Então beleza, né? Vamos fazer conta mesmo. Exponencial de AT, aí aqui você usa essa fórmula aqui, ó, fórmula de Jordan. Como você tem isso, então significa que multiplicando do lado direito por m-1 e do esquerdo por m, isso aqui é a mesma coisa que dizer que A é igual a m multiplicado pela forma de Jordan de A multiplicado por m-1. Então, fazendo isso aqui nessa continha, né, você tem que ser a mesma coisa que E elevado a m, forma de Jordan de A multiplicado por T multiplicado por m-1. Que aí, usando a propriedadezinha P1, então aqui só para deixar explicitado, ó, utilizando a propriedade P1, isso é a mesma coisa que m multiplicado por E elevado à forma de Jordan de A multiplicado por T multiplicado por m-1. Aí agora, ó, presta bem atenção, eu já vou usar a construção, ó. Essencialmente, ó, eu estou nesse passo. Daí, ó, se você observar, é a mesma coisa que esse passo aqui. Ou seja, você pode passar a exponencial para os blocos, né? Então aqui, ó, só para ficar bem explícito o que é que a gente está fazendo. Como a gente conhece a forma de Jordan, a gente sabe que ela é assim, ó, m elevado a exponencial, aí a forma de Jordan é menos 1, 0, 0, 0, 3, 1, 0, 0, 3. E aqui você tem m menos 1 e aqui está multiplicando por t. E você sabe quem são os blocos, ó. Você tem o bloco 1 por 1 e tem esse outro bloco. Isso aí, pela construção feita, é a mesma coisa que m. E aqui vai estar multiplicado, ó, pela exponencial do primeiro bloco. Então aqui você teria exponencial de menos 1t. Né? Como a matriz é 1 por 1, isso aqui você interpreta como número, tá? É um exponencial real. Aí, aqui o outro bloco seria a exponencial de 3,03t, tá? Aí, beleza, como é que você completa essa matriz aí, né? Como aqui é apenas um número, aqui nessa exponencial de menos 1t, então você sabe que os elementos restantes são zeros. Então, aqui você vai ter um zero, e aqui você vai ter outro, e aqui da mesma forma, você vai ter um zero aqui e um zero aqui. Por que que eu sei que são dois zeros? Porque eu sei que aqui, como é a exponencial de uma matriz que é de ordem 2 por 2, essa exponencial que está bem aqui, ela vai ser uma matriz 2 por 2. Para completar o tamanho 3 por 3, né, a gente sabe que vai ter dois zeros aqui e dois zeros aqui. Perfeito. E agora, o que é que você usa mais, né? Aí, continuando na conta, isso é m
Aqui fica quietinho, né? Exponencial de menos t. E agora nesse bloco que eu marquei de cinza, você usa essa teoriazinha aqui, né? Que eu fiz para a exponencial do bloco. O que é que dá no final, né? Ó, quando chega bem aqui no final, dá a exponencial do alto valor vezes t. Então a gente já pode colocar lá, ó. Lá por aquele finalzinho, ó, dá a exponencial. O nosso alto valor é 3t. E bem aqui vai ter uma matriz, né? Vamos olhar como é que é essa matriz. Vai ser a matriz, ó, que vai ter em cada linha, né? Ela começa por 1, aí depois vem t quadrado sobre 2 fatorial e vai até t elevado a k menos 1 dividido por k menos 1 fatorial, onde esse ki, né, ele no caso é a ordem da matriz. Nesse caso a gente está com a matriz 2 por 2, então esse ki ele é 2. Então você só vai até t, né? Você só vai ter esse pedacinho aqui, ó. 1t01. Você só vai ter isso nessa matriz aqui do lado. Então voltando para lá, você vai ter bem aqui do lado 1t01. Aí, ó, como eu tinha falado, né? Aqui tem 2 zeros e aqui também para completar o tamanho 3 por 3. E aqui multiplicando m-1. Então aí, ó, você pode entrar com essa exponencial e multiplicar esses termos, né? Isso é uma submatriz dessa, né? Então ela fica assim na realidade. M é elevado a menos t, 0, 0. Aí bem aqui 0. Aí bem aqui é elevado a 3t. E aqui t é elevado a 3t. Né? Onde tem esse colchete formando essa submatriz, eu considero normal, né? Como elementos dessa matriz maior. E aqui 0. Aí aqui 0 e aqui é elevado a 3t. E bem aqui m-1. Então aqui, ó, você já tem essa matriz M e a inversa dela, né? Eu já escrevi na página anterior. Ó, a inversa dela é essa e M é essa daqui. Então isso é um produto triplo, né, de matrizes. Então você tem na realidade isso aqui, ó. Aí você faz o produto triplo de matrizes, tá? Eu deixo como exercício para vocês fazer, né? Eu já vou colocar o resultado. Quando você for fazer, ó, você pode multiplicar primeiro essas duas e com o resultado você multiplica essa daqui. O resultado vai ser o seguinte, ó. Vai ser a matriz e elevado a 3t, que no meio vai ter menos 3t e elevado a 3t. E aqui vai ter e elevado a menos t, menos e elevado a 3t, menos 60t e elevado a 3t, dividido por 16. Segunda linha vai ser 0, e elevado a 3t, menos 5, e elevado a menos t, mais 5, e elevado a 3t. E aqui dividido por 4. E aqui na última vai ser 0, 0, e elevado a menos t. Pronto. E o que é essa matriz aqui do final, tá? Que eu não quero que fique tão espalhado na mente de vocês. Essa matriz do final, olhando aqui para o começo, ó, é exatamente a exponencial. A gente conseguiu finalmente explicitar quem é essa exponencial, né? Que era o que a gente precisava para dizer qual é a solução, né? Então, ó, isso aqui exatamente é elevado a t. E agora, como é que a gente explicita a solução? Né? Então, ó, como a solução é, olhando lá para o começo, ó, x de t é elevado a t x0, né? Então, agora a gente vai dizer, finalmente, como é que é a cara da solução desse sistema. Né? Então, x de t é exatamente a matriz da página anterior, que é a exponencial. E aqui do lado você multiplica por x0. Olhando para o começo do exemplo, aqui, ó, o nosso x0 é 1 menos 1, 2, né? A matriz coluna. Então a gente coloca lá. E aí a gente faz a multiplicação, tá? Isso vai dar uma matriz coluna, né? Faz linha por coluna, linha por coluna e linha por coluna. Eu deixo também para vocês verificarem que o resultado vai ser esse aqui, ó. Quando você já faz as simplificações, tá? 7 sobre 8 é elevado a 3t menos 9 sobre 2. T é elevado a 3t mais é elevado a menos t sobre 8. Aí aqui 3 sobre 2 é elevado a 3t menos 5 sobre 2 é elevado a menos t. E no fim 2 é elevado a menos t. Exercício também fazer a multiplicação de matrizes. Então aqui está nosso x de t. Mas se você lembrar também pelo começo, x de t é exatamente a matriz formada por x1, x2, x3, né?
Então aí você obteve a solução do sistema, né? Então, ó, essa tua primeira linha é exatamente o teu x1 de t. Tua segunda linha é o teu x2 de t e tua terceira linha é o teu x3 de t. Então está obtida a solução do sistema de EDOs. Aí para finalizar um exercício, mostre que x1, x2 e x3 obtidos acima realmente satisfazem o sistema, tá? Né? Realmente essas funções aqui, quando colocadas aqui no sistema, elas satisfazem, né, as derivadas dela coincidirem com esses elementos e satisfazem a condição inicial. A condição inicial é fácil de observar, tá? Por exemplo, ó, quando você faz x1 de 0, você substituiu os t's aqui por 0, né, nesse elemento. Esse do meio ele vai zerar, né, porque tem um t aqui que você troca por 0. E aí você fica com 7 sobre 8 mais 1 sobre 8, que isso é a mesma coisa que 8 sobre 8, que é igual a 1. Né? E aí você olha aqui para a condição inicial, ó, e vê que realmente é 1. Aí agora o do meio, né? Vamos substituir x de 0. Trocando isso por 0, você fica com 3 sobre 2 menos 5 sobre 2. Só que aí fica menos 2 sobre 2, né? Que é igual a menos 1, como está aqui. E no terceiro, quando você substituir t por 0, fica só 2, do jeito que está aqui. Então aí as condições iniciais realmente batem, e aí eu deixo para vocês verificarem que essas condições das derivadas aqui funcionam, tá? Então aí está resolvido, né, um sistema de EDO com a ajuda da forma de Jordan, né? A gente conseguiu mostrar explicitamente, né, a cara das soluções. E aí uma coisa que eu não comentei, que eu vou apenas comentar bem brevemente, é que essa matriz em particular desse exemplo, essa matriz A, ela não é diagonalizável, tá? Né, você pode verificar, tá? E aí, realmente, no caso não diagonalizável, se faz necessário, né, usar a forma de Jordan. Só que teria a possibilidade de você encontrar, por exemplo, uma matriz que fosse diagonalizável. Se ela fosse diagonalizável, aí o processo é bem mais simples, tá? Porque se ela fosse diagonalizável, o que é que ia acontecer? Olhando aqui para a construção, tá bom? Se ela fosse diagonalizável, realmente você encontra a base de autovetores e consegue uma relação de semelhança, né, do mesmo jeito. Aí você vem, aí quando chega bem aqui, a primeira coisa que ia acontecer, né, é que essa matriz aqui ela já seria diagonal, né? Não teria esse monte de bloco de Jordan com um monte de 1. Ela já estaria na forma diagonal. Então, no caso diagonalizável, onde tem esses A1 até ALs, na verdade seriam números, tá? Seriam os autovalores normais. E aí o processo ia parar por aqui, tá? Você teria apenas um monte de exponencial na diagonal e não teria que fazer, né, esse processo aqui para os blocos, né, que a gente fez aqui nessa página. Não teria que destrinchar aqui esse monte de coisa aqui com esses RIs, até porque esses RIs não iriam existir, né, porque a gente está lidando com uma matriz diagonalizável, não tem aquela diagonal com uns acima da diagonal principal. Então, no caso diagonalizável, é ainda mais simples. Você vai ter esse monte de exponencial aqui no meio, onde esses aí serão apenas autovalores. Tá entendendo? Então, fica bem mais simples no caso diagonalizável. E com isso, a gente termina esse mini curso.